Reverendo Diácono, caríssimos fiéis, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Assim termina o Evangelho que nossa Santa Romana Igreja nos apresenta neste domingo. Entre tantos ensinamentos de São Paulo na Epístola e de Nosso Senhor no Evangelho, que falam da nossa maneira de evitar o mal e se aproximar daquilo que é bom, que são ensinamentos bastante claros e intuitivos, por assim dizer, para um católico, como nós pretendemos ser, o Evangelho parece terminar com uma frase mais difícil de ser entendida, ou pelo menos mais difícil de ser posta em prática na nossa vida. Buscar antes o reino de Deus e sua justiça, que tudo mais então ser-nos-á dado por acréscimo. Busquemos primeiramente então compreender este ensinamento, meus caros. Se nós temos o costume de ver a criação que Deus fez, se nós buscamos contemplar um pouco a natureza, a sua ordem, os pássaros, os animais e tudo aquilo que tem vida, é impressionante como não somente Deus criou todas as criaturas, inclusive como Ele criou a nós, como também Ele sustenta tudo na sua existência. Ele mantém na existência cada um dos seres criados. As belas paisagens que nós podemos ver no mundo, desde a natureza até o pôr do sol, até as imagens que nós podemos ver no céu, a grandes distâncias do nosso planeta, são belas e continuarão a ser, porque Deus pensa sempre nessas paisagens. Os animais crescem e se reproduzem, continuam esta sequência generacional durante séculos, continuam a ser aquilo que eles são, não somente por eles mesmos, mas para toda a ordem da natureza. Eles, mesmo sendo irracionais, seguem uma ordem. Uns servem aos outros. Eles se entreajudam, simplesmente existindo e seguindo a sua natureza. Ao ponto de um animal servir de alimento para os outros, da existência de um animal proteger até mesmo a existência do outro. Porque Deus não somente os criou com grande perfeição, mas quer que estes animais continuem a existir ao longo dos séculos. E assim, Deus pensou neles, criou a natureza deles, os mantém na existência e cuida deles. Até mesmo as leis da física, talvez nós nunca tenhamos parado para pensar, por ser algo do nosso cotidiano, mas se as leis da física existem, é porque Deus as criou, e elas poderiam deixar de existir de uma hora para outra, se Deus assim desejasse, se Deus deixasse de pensar no universo. Por que elas continuam sempre a existir? Porque as coisas continuam sempre a funcionar no mundo, como elas funcionaram há séculos, seguindo uma ordem, seguindo uma razão. É porque assim quer Deus, e assim Ele continua a sustentar o universo. Todo o ajuste fino para que pudesse haver vida em nosso planeta,
segundo as leis da física e segundo uma série de circunstâncias providenciais. Justamente, tudo segue uma razão. Porque Deus não só criou todas as coisas, mas Ele continua cuidando da sua criação. Assim sendo, Deus não se contentou em criar, mas justamente Ele sustenta tudo aquilo que existe na sua existência. Se por absurdo, meus caros, Deus pudesse em algum momento deixar de pensar na sua criação, se Ele por um só instante deixasse de sustentar todas as criaturas no ser, todas elas voltariam para aquele mesmo nada que elas eram antes de que elas fossem criadas. E esse governo de Deus sobre o mundo, meus caros, é de tal forma perfeito que, inclusive, mesmo respeitando o livre-arbítrio que Ele deu para o homem, uma das poucas criaturas livres que Ele criou, e também respeitando a liberdade que Ele deu para os anjos, as outras criaturas livres que Ele criou, mesmo assim, sempre, aconteça o que acontecer, sempre é cumprida a vontade de Deus, pois o seu governo não somente é bom, como também é perfeito e eficaz. Deus é onipotente, e uma das manifestações da sua onipotência é que, respeitando o livre-arbítrio que Ele deu às suas criaturas racionais, os homens e os anjos, Ele sempre há de tirar um bem maior e sempre há de ser glorificado, seja pela sua infinita misericórdia, seja pela sua infinita justiça, seja pelos santos e anjos no céu, seja pelos demônios e condenados no inferno. Toda a criação há de manifestar a glória de Deus. E por isso, meus caros, é sempre necessário que nós tenhamos presente que, se devemos fazer tudo o que é possível para nos santificar, e nós sabemos o que devemos fazer, pois nós queremos e buscamos ser bons católicos, se nós queremos ser cada vez melhores, devemos ao mesmo tempo buscar sempre uma grande conformidade com a vontade de Deus, sabendo que tudo aquilo que acontece, que é independente das nossas forças, independente da nossa vontade, tudo aquilo que acontece nesse mundo, de alguma forma, Deus o quis ou Deus o permitiu. Justamente quis ou permitiu para o nosso maior bem. Tudo concorre para o nosso bem. Agora cabe a nós estarmos dispostos a conformar a nossa vontade com a vontade de Deus, para que nós possamos aproveitar todas as circunstâncias e tudo aquilo que Deus permite, mesmo, até mesmo as nossas quedas, para que nós nos santifiquemos e nós retornemos para Ele, se for o caso, com uma maior caridade e uma maior humildade. Agora, é claro, é mais fácil dizer do que fazer. É mais fácil saber que nós devemos nos conformar com a vontade de Deus do que de fato se conformar. Mas como buscar então essa conformidade com a vontade de Deus, tão necessária para a nossa salvação? Tão necessária para que nós deixemos Deus nos conduzir ao céu? Em primeiro lugar, meus caros, mais do que tudo e sempre em primeiro lugar na nossa vida espiritual, nós devemos buscar auxílio na oração.
Assim como foi fácil para Deus criar todo o universo, assim como com grande facilidade Deus sustenta tudo aquilo que Ele criou, assim como com facilidade tudo Ele governa para a sua maior glória e para o bem das almas, assim também Ele pode nos dar essas graças com grande facilidade. Mas tendo nos dado a liberdade de dar uma maior glória a Ele, buscando-o livremente, Ele quer fazer depender essas graças, muitas vezes, da nossa cooperação e, portanto, da nossa oração. Se nós queremos nos conformar com a vontade de Deus, meus caros, é necessário, em primeiro lugar, que nós peçamos a Deus essa graça. Graça que Ele quer nos dar. E para isso se dar é necessário exercitar em nós uma grande confiança em Deus. E isso lembrando do bem que Ele nos faz e que Ele já nos fez. Aliás, meus caros, todo o bem que nós temos é graça de Deus. E claro, lembrando também de todo o bem que Ele nos quer, especialmente a salvação. Lembrando também a infinita perfeição de Deus, o fato de Deus ser infinitamente perfeito, o que impede que haja nele ou em sua vontade qualquer tipo de erro ou qualquer tipo de defeito. Deus é infinitamente bom. Deus é perfeito. Em Deus não há mal ou erro. Deus é onipotente. Ele tudo pode e tudo faz para que nós possamos retornar a Ele. Ora, meus caros, se nós sabemos tudo isso, como não temos grande confiança na bondade e na onipotência de Deus? Claro, isso que nós sabemos pela nossa inteligência, nós não vemos a todo instante através dos nossos sentidos, embora seja algo evidente, um conhecimento que nós podemos chegar pela nossa razão. Em seguida, é sempre bom lembrarmos a nossa fraqueza, a brevidade da nossa vida e a nossa pequenez diante de tudo aquilo que acontece nesse mundo. Observemos como nós fomos criados em um determinado momento da história, um momento muito, mas muito pequeno, perto do tempo em que existe a humanidade, perto do tempo em que existe a nossa terra, perto do momento em que existe todo o conjunto da criação. Nós vivemos em um momento muito pequeno da história do universo. Nós vivemos num lugar muito preciso neste mundo, muito pequeno relativo a tudo aquilo que existe, e tudo isso muito menor ainda se comparado ao que Deus é. Deus existe desde sempre. Deus sempre existiu e nunca deixará de existir. Para Ele, toda a história é como um piscar de olhos. Além disso, Ele conhece e está presente em todos os lugares pela sua onipresença. E por isso mesmo, por ser eterno, onipresente, infinitamente perfeito e bom, Ele sabe muito melhor do que nós aquilo que deve ser feito e aquilo que vai ser melhor para nós. Até mesmo
das nossas quedas, Ele pode tirar um bem maior, como do pecado original, da queda de nossos primeiros pais, Ele tirou a própria redenção. E a sua vontade é muito mais perfeita do que a nossa. Como não confiar na condução de tudo, de toda a história, de todas as circunstâncias, de um Deus tão perfeito e bom, que tudo conhece e tudo governa? Por fim, examinando também a nossa vida, que nós podemos ver quantas vezes, quando nós fizemos a todo custo aquilo que era a nossa vontade, nós demos com a cabeça na parede. Quantas vezes a nossa teimosia resultou em um verdadeiro prejuízo para nós? E ao mesmo tempo, quantas vezes, quando a nossa vontade não foi feita, no fim das contas, nós pudemos tirar uma grande vantagem? Quantas vezes nós vemos que, se temos as graças atuais, se nós estamos onde nós estamos, isso se deu por meio de reveses, contrariedades e cruzes que nós tivemos de suportar ao longo da nossa vida? Além disso, meus caros, é certo que se nós olharmos para trás, para toda a nossa vida até o momento presente, veremos que, se nós chegamos onde nós chegamos, foi muitas vezes por graças sutis de Deus, intervenções sutis da divina providência, que nos guiou quando nós estávamos completamente perdidos e desorientados, ou sem nem imaginar onde que nós poderíamos chegar. Com relação a este ponto, basta que nós façamos um exercício de imaginar uma linha do tempo alternativa. Será que, se nada tivesse dado errado, ou se eu tivesse feito outras escolhas, estaríamos agora onde nós estamos? Se eu tivesse escolhido outra faculdade, se eu tivesse escolhido outra proposta de emprego, se eu não tivesse me casado e tivesse entrado para o seminário, ou vice-versa, quantas linhas do tempo alternativos nós podemos imaginar na nossa vida? Mas com isso nós devemos ter muito, mas muito cuidado. Com relação a isso, deve permanecer simplesmente um breve exercício hipotético. Nós não devemos pensar muito nisso. Remoer o passado, sobretudo remoer nossas escolhas, nossas quedas e besteiras que fizemos, não somente é inútil, como também idiota. Basta para nós a contrição de nossos pecados e que busquemos fazer o bem que nós podemos no presente. Afinal de contas, tanto as nossas boas escolhas, as nossas correspondências à graça, como as nossas infidelidades e quedas, foram utilizados pela providência divina para que agora, nesse momento exato da nossa vida, nesse momento presente, nós possamos aproveitar a graça que Deus quer nos dar nesse exato momento. Afinal, Deus, em sua infinita sabedoria e onipotência, Ele aproveita até mesmo das nossas quedas para nos dar uma graça, um bem maior. É justamente para isso que Ele criou o santo sacramento do tribunal da confissão, para que até mesmo do mal moral Ele possa tirar um bem maior, até mesmo dos nossos pecados Ele possa tirar um bem maior. Nós não vamos mudar o passado, mas nós podemos, através da contrição dos pecados passados, crescer agora na virtude.
nós podemos justamente, com uma grande confiança na bondade, na misericórdia e na onipotência de Deus, buscar justamente aproveitar as graças que Ele nos dá agora para a nossa santificação. O que importa é isso, buscar hoje e agora o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos será dado por acréscimo. De fato, buscar o reino de Deus significa buscar essa conformidade perfeita com a sua santíssima vontade agora. Porque na verdade no céu, que é o reino de Deus, mais do que nunca a nossa vontade estará perfeitamente conforme a sua vontade, a vontade de Deus. Assim, meus caros, aquele que vive neste mundo, sempre conforme a essa vontade de Deus, manifesta a cada instante, nas circunstâncias presentes da nossa vida, vive já nesse mundo uma grande paz, uma paz verdadeira, porque é sobrenatural, e não a falsa paz do mundo, porque ele sabe que neste momento atual Deus nos dá as graças para que nós busquemos a nossa união com Ele. Aconteça o que acontecer, conformemo-nos com a vontade de Deus, e assim nós estaremos em paz. Não atormentados pelo passado, porque Deus se utilizou dessas nossas escolhas livres, sejam boas, sejam más, para nos dar a graça que nós precisamos agora, e sem temer o futuro, pois nós sabemos que Deus nos dará o necessário para que nós estejamos sempre cada vez mais unidos a Ele, e que nós e Ele sempre dará o necessário para que nós aproveitemos todas as circunstâncias presentes e futuras para o nosso maior bem. Vivendo sempre, buscando se conformar com a vontade de Deus, nós teremos uma verdadeira paz, estaremos em paz. E foi essa mesma paz que viveram os santos, e que nós podemos ler nas suas vidas, mesmo muitas vezes em meio a grandes tormentos e grandes contrariedades. E além disso, já se antecipa nessa vida, através da nossa conformidade com a vontade de Deus, aquilo que nós viveremos no céu. E se de alguma forma já começamos a viver aqui nessa terra o nosso céu, é justamente pela conformidade da nossa vontade com a vontade divina. Mas a condição necessária é que nós tenhamos uma grande confiança em Deus, e que nós busquemos justamente sempre essa conformidade, lembrando sempre do quanto Ele é bom, do quanto Ele é perfeito, do quanto Ele é onipotente e misericordioso, e do quanto Ele cuida de nós, mesmo em nossas enfermidades, debilidades, mesmo em nossas quedas, mesmo nas besteiras que nós acabamos fazendo por nossa própria ignorância e fraqueza. Que Deus no dia de hoje nos faça cada vez mais conformes a Ele, a sua santa vontade, e que Nossa Senhora, que soube se conformar à vontade de Deus, tanto na alegria como nos grandes sofrimentos, nos ensine essa conformidade impreterível à vontade de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.